Fala, moçada, mas que saga, hein? Que isso? Não, hoje bateu o recorde, gente. Caiu umas 10 vezes. O Lucas contou pra gente aí, depois ele vai falar quantas vezes caiu. Mas, gente, vamos dar continuidade aqui em o seguinte, por vídeo não ficar muito extenso, vou ser mais pontual, mas explicando o conteúdo pra vocês, tá? Porque o YouTube também tem um negócio de demora para carregar, para subir o vídeo, então eu vou tentar ser mais breve aqui. Mas vamos lá. Então, gente, é o seguinte, ajeitar aqui. Eu falei para vocês ainda lá na live, né, a diferença dos fatores para os elementos climáticos. Então, os fatores, eles vão ajudar, auxiliar para que surja ali os elementos climáticos, beleza? Então, fatores vai dar suporte para surgir os elementos. Isso todo mundo pegou. Eu vou separar aqui os fatores para a gente poder falar os fatores, beleza? Então, é o seguinte, o primeiro fator climático que eu comentei com vocês lá no vídeo foi a latitude. O que acontece com a latitude, gente? Primeiríssimo lugar, o que é a latitude? É a distância em graus que nós temos em relação à linha do Equador. É o distanciamento em graus em relação à linha do Equador. Então a linha do Equador está aqui no meio. Conforme eu vou afastando da linha do Equador, a minha latitude vai aumentando. E a gente já sabe que, conforme a latitude vai aumentando, o nível de radiação solar ela é menor. Por conta disso, o que vai acontecer? A temperatura vai ser muito baixa. Porque imagina bem, se bate pouco sol, se tem pouca radiação solar, a temperatura é mais baixa, obviamente, tá? Então, uma regra que vocês devem entender sobre a latitude é, dentro dos fatores climáticos, quanto maior a latitude, menor é a temperatura. É uma proporção inversamente proporcional aqui. É uma medida inversamente proporcional, beleza? Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Então, a latitude ela vai interferir diretamente no quesito da temperatura. Lembra os elementos climáticos que nós citamos lá atrás, que são eles umidade, temperatura e pressão? A latitude ela vai interferir diretamente na questão térmica e também no elemento da pressão ela acaba interferindo, tá? Porque a gente vai ter alguns pontos da superfície terrestre que vai predominar ora alta pressão, ora baixa pressão. Vai sempre intercalando alta pressão, baixa pressão, alta pressão, baixa pressão. Mas em um outro momento, uma outra aula, outra oportunidade, eu vou falar para vocês sobre a circulação geral da atmosfera. É melhor para explicar, tá? Nessa que agora eu vou ser mais direto. Então a latitude matou. O que você tem que colocar na cabeça? Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Beleza? Segundo, altitude. Gente, a altitude ela está ligada com o nível do mar. Então todas as vezes que a gente fala assim, estamos a nível do mar, significa o quê? Que nós estamos a 0 metro de altitude. Cidades litorâneas como Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Vila Velha, Recife, Salvador, isso tudo são cidades que estão a 0 metro de altitude, beleza? Estão a nível do mar. Aí quando a gente vai, aqui no nosso caso do Brasil, né, conforme a gente vai adentrando o território brasileiro, essa altitude vai se elevando, beleza? Tá, mas o que isso tem a ver com a questão da climatologia, o que isso tem a ver com temperatura, pressão e por aí vai? Gente, a questão é a seguinte, quanto maior é a altitude, e isso a gente já estudou em sala sobre o comportamento da atmosfera, quanto maior a altitude, o ar ele vai ficando mais rarefeito, né? Nós falamos disso aí em sala de aula, inclusive. Então o ar vai ficando mais rarefeito. Por quê? A concentração de gases vai diminuindo devido à ação da gravidade. Então a gravidade tem tendência a puxar o quê? Tudo para baixo, beleza? Então a maior parte dos gases estão concentrados nas regiões mais baixas. Ou seja, quando a gente fala de concentração de gases, a gente pega as regiões litorâneas com maior concentração. Por conta disso, o que vai acontecer? Lá a gente vai ter uma maior pressão atmosférica, beleza? Do que em regiões mais altas. Então vamos comparar. Goiânia está aproximadamente a 760 metros de altitude. Quando a gente compara a nossa pressão atmosférica aqui com a pressão atmosférica de Santos, por exemplo, com a cidade litorânea, a nossa pressão ela é menor. Porque como nós já falamos em aulas anteriores, a coluna de ar que predomina aqui é menor quando comparada de Santos. Então essa coluna de ar ela vai medir essa pressão. Então, primeiro quesito, quanto maior a altitude, maior altitude, menor a pressão. Tu tá confundindo tudo aqui já.
Quanto maior a altitude, menor a pressão. E quanto menor a altitude a nível do mar, maior vai ser essa pressão, tá bom? Ou seja, inversamente proporcional também. Ah, mas a altitude ela fala somente pela pressão? Não, ela fala também sobre a questão da temperatura. Nós vimos também que a atmosfera, essa primeira camada da atmosfera, que é a troposfera, né, onde nós estamos inseridos, que é desde a superfície terrestre até ali os seus 11, 12, 13 quilômetros de altitude, tá? Conforme a gente sobe 1 km na troposfera, nós temos 6,4 graus Celsius a menos, tá? Então, 1 grau subiu, 1 km subiu, 6,4 graus a menos. Mais 1 grau, mais 1 km, menos 6,4, por aí vai, tá bom? Então, quanto mais alto nós estivermos na troposfera, menor vai ser a temperatura, ou seja, inversamente proporcional também, beleza? Então a questão da altitude, ela vai falar no quesito tanto da pressão atmosférica quanto na temperatura. Então veja bem, quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão e menor vai ser a temperatura, beleza? Vocês estão vendo que é um fator climático, a altitude é um fator climático que está interferindo diretamente no elemento, ou melhor, nos elementos, né? Porque nesse caso são dois. Quais elementos são? Temperatura e pressão, beleza? Então a latitude foi, a altitude foi, bora para o terceiro, gente, maritimidade. Maritimidade é muito fácil, talvez o nome ele possa assustar um pouco, porque é um nome não muito conhecido, né? Mas o que significa maritimidade? E de tabela já vamos falar do quarto fator aqui também, que é a continentalidade, porque um faz parte do outro basicamente. Para a gente resumir, o que vai acontecer aqui? Maritimidade nada mais é do que aproximação com o oceano. Então, quando fala assim, uma aproximação com o oceano é maritimidade. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, ela tem uma certa maritimidade, porque é uma cidade litorânea, então ela está próxima ao mar. Ela está ali na beira do mar, certo? Então, Rio de Janeiro tem uma certa maritimidade. Agora, quando a gente fala de Brasília, quando a gente fala de Goiânia, que é o nosso caso aqui, nós temos uma continentalidade. O que é isso? É um afastamento do oceano, um afastamento com o mar. Para a gente pegar, se a gente pegar em linha reta aqui de Goiânia, traçar uma linha reta, uma das praias mais próximas tem duas direções, ou de Santos, ou então mais ou menos batendo ali na cidade de Ilhéus, tá? Na Bahia. Vai dar basicamente a mesma distância. São mais de 800 quilômetros, tá? Em linha reta, tá bom? Tô falando em linha reta, não na estrada não vale porque a gente faz curva, em linha reta, tá? Porque o vento ele caminha em linha reta, né? As nuvens e tudo mais. Então em linha reta são 800 quilômetros de distância que a gente tem do oceano. Então aqui no centro-oeste, Goiânia, Brasília e tudo mais, nós temos uma certa continentalidade. Isso vai interferir o quê? Veja bem. Bom, vamos lá. Maritimidade está próximo do oceano. Continentalidade está afastado do oceano. Por conta disso, como é que vai acontecer? Se a gente está próximo do oceano, qual elemento climático vai ser interferido nisso aí? A umidade. Se a gente está próximo do oceano, a umidade vai ser alta. E se a gente está longe do oceano, a umidade vai ser baixa, certo? Simples assim, meu povo, não tem segredo nenhum, beleza? Então, maritimidade e continentalidade são coisas distintas, mas só que meio que caminham lado a lado, tá? Então, se uma cidade tem maritimidade, óbvio, não tem continentalidade. E se tem continentalidade, não tem maritimidade, tá bom? Maritimidade próximo do oceano, continentalidade afastado do oceano. E interfere aonde? Na umidade. Tranquilo? Então, por isso que aqui em Goiânia nós temos uma estação que é seca. Por quê? Primeiramente, a gente está longe, né? A gente está longe do oceano. Segundo, predomina uma massa seca e um sistema de alta pressão. A partir de agora, inclusive, entrando aí finalzinho de abril, maio, começa a predominar alta pressão aqui na região do centro-oeste e não permite a formação das nuvens, tá? Então, por conta disso, a gente vai ter aí um período, né, de 4, 5 meses sem cair uma gota de chuva do céu, né? Basicamente seria isso, tá bom? E para a gente poder fechar, o último e quinto fator climático aqui é as correntes marítimas. As correntes marítimas interferem pra caramba, gente. Primeiro porque, quando a gente fala de oceano,
só aí já são 72% da superfície terrestre que nós estamos falando, né? Então pega o Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Mar Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Cáspio. Isso aí já está ocupando 72% de toda a superfície do planeta, beleza? Então é o seguinte, o que vai acontecer? As correntes marítimas são divididas em correntes frias e correntes quentes, tá? E um negócio que é importante a gente falar da climatologia é que climatologia existe uma relação muito forte entre a atmosfera e superfície terrestre. Então, por exemplo, aquilo que acontece na superfície pode afetar na atmosfera? Não só pode, como vai, pessoal. Isso afeta diretamente, tá? Então, quando a gente modifica alguma coisa aqui na superfície, pode afetar na atmosfera com certeza. Então quer dizer que a atividade humana afeta? Bom, dentro da microclimatologia pode afetar. Mas por que eu falo que não afeta em escala global? Porque onde a humanidade está inserido, como eu falei para vocês na aula, é uma região muito pequena comparada a toda a superfície do planeta. Tá? Então por isso que a humanidade em si não consegue mudar esse clima em âmbito mundial. Tá? Mas depois a gente entra nesse assunto para um outro momento. Mas e quando a gente fala de oceano, 72% da superfície terrestre tem uma baita vantagem de poder modificar o clima, né? Então o oceano é importantíssimo para a climatologia, beleza? Lembrando que tem essa relação entre a atmosfera e a superfície, beleza? E aí nas correntes marítimas é dividido em correntes quentes e correntes frias. Quando a gente observa, pessoal, o que vai acontecer? Em regiões que predominam as correntes marítimas frias, a gente vai ter ali regiões mais secas. Por quê? Geralmente o frio ele tem uma tendência de tornar uma região mais seca, ou seja, com baixa umidade. Vai ser sempre assim? Não é uma regra, mas o frio tem uma tendência de trazer regiões mais secas. Enquanto a corrente quente vai ter uma tendência de trazer regiões mais úmidas, beleza? Tanto é que, por exemplo, nós temos lá o deserto do Atacama no Chile, um deserto de sal, né? Todo mundo já ouviu falar, que se encontra lá no Chile. E aí muitas pessoas falam, o deserto do Atacama ele ocorre devido à barreira da Cordilheira dos Andes e tal, mas na verdade não é muito bem isso, gente. O que acontece? A cordilheira, ela está antes, o deserto está antes da cordilheira. Se o deserto estivesse depois, beleza, realmente a cordilheira ia interferir. Mas o deserto está antes, o mar está aqui, o deserto aqui, depois está a Cordilheira dos Andes. Então o que vai acontecer? Quando nós falamos do deserto do Atacama, ele ocorre pelo fato da presença da corrente de Humboldt, é uma corrente fria que predomina na costa do Chile. Ela passa ali pela costa do Chile, né, uma corrente fria, e isso interfere fazendo com que a atmosfera daquela região, especificamente do deserto do Atacama, seja um ar mais seco, né? Formando assim então uma região desértica. Por quê? A gente tem que lembrar que deserto, o conceito de deserto não é quente, viu gente? As pessoas confundem isso. Porque deserto é quente. Não. Para ser deserto não basta ser quente. O quente ou frio não interfere nisso. Para ser deserto é baixa concentração de vapor d'água, é baixa umidade, baixa precipitação, beleza? Isso que vai interferir na questão do deserto. E quando nós temos regiões onde predomina uma corrente quente, como por exemplo nós temos correntes quentes que vêm para o Brasil e ajuda na formação de chuvas, na formação de ter uma maior umidade, justamente porque aonde é quente existe uma tendência de ser mais úmido. Beleza, meu povo? Então é o seguinte, latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas. 5 grandes fatores fundamentais, fatores climáticos, né, fundamentais para a gente poder entender um pouco dessa dinâmica climática, beleza? Então é o seguinte, já falei demais, eu vou parando por aqui, não vai ficar muito longo, vai ficar difícil até mesmo de subir o vídeo para o YouTube depois, tá bom? Então, meu povo, um abraço, peço desculpa pelo ocorrido aí de ter cortado várias vezes, né, mas a internet caiu aqui, acaba que não tem muita culpa disso aqui. Essas falhas tecnológicas que acontecem, beleza? Mas eu vou estar disponibilizando esse videozinho aqui. Bons estudos para vocês, um forte abraço e vou ficando por aqui, meu povo. Até mais, hein? Fui!